Tô colocando online. Olá, todo mundo. A gente está em mais uma live. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje, Plantão da Quarentena. Olá, gente que já está online. Vamos esperar mais um pouco para entrar mais pessoas e a gente começar a nossa live de hoje. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Carol Burgos. A gente está em mais um Plantão da Quarentena com informação, solidariedade e resistência. Todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde, a gente tem esse encontro aqui para conversar com vocês sobre os temas mais diversos que está relacionado com esse momento tão difícil no Brasil e no mundo. Hoje, o tema de hoje é o Covid-19, o colapso do sistema de saúde. Nós temos alguns convidados com a gente, que é a Mariana Pessia, médica de Alagoas, da Resistência Feminista, a Cíntia Teixeira, que é nutricionista, ativista do coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos e do Fórum de Saúde, e também assessora do mandato do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL. Também estamos com a participação especial, direto de Roma, de Fabrício Burattini, ativista italiano, militante do Sinistra Anticapitalista, e ele está em Roma e vai passar para a gente as principais informações desse país, né, que é um dos mais afetados pelo coronavírus. A gente quer ter informações de como é que está o sistema de saúde, como é que está a população lá em geral. Então, boa tarde para todo mundo. Se vocês puderem, divulguem a live, curtam, mas compartilhem, falem para os seus amigos, que é um assunto muito importante nesse momento. Fabrício, a gente queria começar com você. Boa tarde, né, para todo mundo, Mariana, Fabrício, Cíntia. Fabrício, a gente queria começar com você sobre como é que está a situação na Itália hoje, né? Na verdade, a gente queria entender no início como é que aconteceu as primeiras notícias, né, das infecções e etc. com coronavírus, e quais foram as primeiras medidas do governo, como é que foi esse primeiro contato na Itália. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Aqui na Itália a situação é realmente trágica, Os dados de hoje, divulgados há uma hora pelo Ministério da Saúde, são de 57 mil mortos, 57 mil mortos, são de quase 7 mil, não, 57 mil infectados e quase 7 mil mortos. O governo tomou medidas muito com atraso, em preparação completa, em preparação que não é só da Itália, de todo mundo. Vamos analisando o que estão fazendo os governos dos vários países no mundo. Todos os governos são impreparados. Em particular, o governo italiano tomou medidas muito com atraso. Os primeiros casos, pelo menos os primeiros casos registrados de coronavírus, foram no 29 de janeiro. Um casal chinês, turista em Roma, foi internado no hospital e o hospital, com suas análises, com suas pesquisas, registrou a infecção de coronavírus. Depois disso, nos dias seguintes, um técnico de uma fábrica no norte, perto de Milão,
também foi internado no hospital da região de Milão. Num primeiro momento foi diagnosticado uma simples gripe, mas a situação foi de dia em dia mais grave por esse cara, jovem, de 38 anos, e depois foi diagnosticada o coronavírus. Desde o 29 de janeiro, que é o primeiro dia da primeira relevação da infecção na Itália. Na verdade, fazem 3 meses, né? São 3 meses. Claro, vocês dois meses. 2 meses. Do fim de janeiro até hoje, que estamos no fim de março. Na primeira semana, nada aconteceu. Então, na cidadezinha aparentemente, o casal chinês não frequentou, durante a sua permanência em Roma, não frequentou ninguém. Então, em Roma, nesse período, não apareceu nenhuma infecção. Na cidadezinha do técnico, desse trabalhador do norte, nos dias seguintes, várias outras pessoas mostraram os sintomas do coronavírus, então foram diagnosticados como coronavírus e foram nos hospitais. Depois de uma semana, o governo decretou a quarentena desse pequeno cidadezinha de 15 mil habitantes na região de Milano. Mas o problema já era saído dessa zona. Então já começaram a aparecer infectados em outra região e em outras cidades. E de dia em dia os números cresciam de maneira exponencial. Então, depois já de uma semana, se podia registrar quase 1.000 infectados. E já alguns mortos, sobretudo velhos, mas também alguns jovens. No dia de hoje, como eu disse, os infectados são já quase 60 mil e quase 7 mil os mortos. Desde quarentena limitada a essas pequenas cidades, hoje todo o país está na quarentena. Sim. Então, se pode dizer que quase os 60 milhões de cidadãos italianos são na quarentena. Eu também estou na casa desde o 12 de esse mês. A quarentena aqui em Roma chegou o 12 de março. Quais são os serviços que estão funcionando ainda? Tem trabalhadores que estão ainda nos seus postos de trabalho? O que é que está funcionando ainda? Então, até sexta-feira da semana passada, a única medida sobre o trabalho foi uma recomendação às empresas e todos os lugares onde havia trabalho de ativar o smart work, quer dizer, o trabalho na casa, se possível.
naturalmente. Bancos estão fechados, funcionam? Não, os bancos eram abertos, alguns trabalhadores do banco, do back-office, trabalhavam em casa, mas todos os trabalhadores de front office eram nos bancos. E também nas escolas, todas as escolas, desde a escola da maternal até as universidades, eram fechadas, mas todo o trabalho administrativo das escolas era todavia era nas escolas, nos institutos escolásticos. Nos ministérios, os trabalhos que se podiam fazer online se faziam de casa. Naturalmente, se o trabalhador tinha as possibilidades, a conexão, o computador, tinha na casa todo o aparelho para fazer o trabalho da casa. Você fala, Fabrício, que em janeiro teve o primeiro caso, e quando é que essas medidas, por exemplo, de quarentena mais forte, né, começaram a ser implementadas? Quanto tempo foi isso? A quarentena mais forte começou no 12 de março. Até o 12 de março, a quarentena era só algumas cidades pequenas da região de Milão. E uma pequeniníssima cidade perto de Pádua. Hoje, desde segunda-feira dessa semana, o governo decretou a fechar todas as empresas não essenciais. Uhum. Todas as empresas não essenciais. Quer dizer, naturalmente, as empresas sanitárias, as empresas farmacêuticas, mas os donos das empresas fizeram uma grande pressão para estender o conceito de não essencial. Então, até o momento, os dados não são... O decreto de fechar todas as empresas é de segunda-feira, por o momento de ontem. Então, não temos dados precisos, mas a avaliação que fazemos é que há todavia mais de 4 milhões de trabalhadores que cada dia vão para o trabalho. Então, que vão nos buses, nas metropolitanas, vão nas fábricas, trabalham 8 horas nas linhas de trabalho da fábrica de produção, ou em alguns ofícios. Por exemplo, você me perguntou, os bancos são abertos, porque a decisão do governo é de considerar os bancos considerar os bancos essencial. Amanhã, os sindicatos han decidido uma greve, não geral, mas uma greve, porque só alguns sindicatos de algumas regiões han decidido a greve. Então, na região de Milão, na região de Roma, algumas outras regiões, para exigir do governo de fechar todas as empresas realmente não essencial. Os trabalhadores da saúde são 400 mil.
Então, 4 milhões são pelo menos 10 vezes o trabalhador da saúde, que Sim. são realmente essenciais. Sim, sem Sobre os dúvida. trabalhadores da saúde, temos que dizer que muitos trabalhadores de saúde trabalhando, sobretudo no primeiro período, sem as proteções necessárias para cuidar os infectados desse coronavírus. Quase 5 mil trabalhadores profissionais da saúde são infectados e 20, o dado é de ontem, 24 médicos e 32 outros profissionais da saúde são mortos nesse 2 meses para a infecção de coronavírus. Mortos no trabalho, Sim. porque a doença depende do trabalho que estão fazendo. Essa é a situação, então, ao lado da situação sanitária, dessa crise sanitária, tem também uma mobilização social bastante importante, porque também se não pode se exprimir com manifestações, actos políticos, porque todos os italianos que trabalham em trabalhos não essenciais, pelo menos considerados não essenciais pelo governo, são em quarentena nas suas casas. Então não se pode decidir manifestações, actos. A greve foi decidida de alguns sindicatos regionais e do sindicato de base, se chama-se assim, nacional, que se chama União Sindical de Base, que é um pequeno sindicato nacional, que é mais radical, que ha decidido para o dia de amanhã uma greve geral. E quais são os setores que devem parar amanhã? Quais são os setores? Sobretudo são os bancários, os mecânicos, os siderúrgicos, os químicos, sobretudo, e também de algumas fábricas têxtil da moda, porque eu posso dizer também um particular que eu acho bastante importante: as fábricas de armas, que não são essenciais. Sim. Para nós, são também fábricas que não são essenciais nunca, mas também, sobretudo, não são essenciais nessa conjuntura, são, pelo governo, são consideradas essenciais, então estão trabalhando. Na verdade, também, a maioria das fábricas continuam funcionando, né? A avaliação é que 60% das fábricas são fechadas e ou trabalham na casa, e 35 mais ou menos das fábricas são abertas. Sim. Transporte, como é que tá funcionando? Os transportes são reduzidos, mas não parados. Seja os transportes de avião, de trem, de buses, todos é funcionante. Quer dizer, nos horários não de ponta, os transportes viajam quase vazios, porque não há ninguém que pode... É só consentido para quem está em casa sair de casa de 200 metros da própria residência, ou para ir comprar coisas de alimentação,
ou para os pets, para os animais de companhia, ou para situações de emergência. Quem faz esse controle nas ruas? São as Forças Armadas? Polícia militar e nos últimos dias também o Exército. Eu tenho uma conhecida, né, que, enfim, também é ativista, que ela é londrina, mas ela está morando na Itália. Ela falou, inclusive, ela falou que tem aumentado o número de tropas americanas, inclusive, aí. Sim, eu não sei se... a previsão de umas manobras eram previstas já há muito tempo, de 20 mil soldados americanos, mas foram anuladas na realidade. Entendi. Eu vou colocar também nesse debate, a gente está contando com a Cíntia Teixeira, que é nutricionista, e a Mariana Pérsia, né, que é médica em Alagoas. Vamos contar também com a presença delas, Fabrício, para colocar um pouco também como é que está a situação aqui no Brasil e a gente que está aqui no Brasil tentar entender, né, fazer esse paralelo de toda a trajetória que o Fabrício coloca para a gente, que aconteceu na Itália, né, que é um dos países, na verdade, que estão com a situação mais difícil nesse momento, né, por conta do coronavírus, e como é que está acontecendo no Brasil, fazer um paralelo das medidas, da situação. Cíntia, você pode começar para a gente, assim, a Cíntia é do Movimento da Saúde, né, no Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, e também está acompanhando a partir da assessoria, né, do deputado Flávio Serafini, do PSOL, deputado estadual, e está acompanhando um pouco da realidade dos profissionais, como é que isso está acontecendo aqui, os procedimentos, porque a gente, na verdade, o governo tem toda uma postura, né, de dizer que não é bem assim, existe um exagero, então, inclusive contradizendo informações do próprio Ministério da Saúde, né, do próprio ministro da Saúde, em alguns momentos, dos governadores dos estados, mas a gente já está tendo algumas medidas em alguns locais. Então, eu queria ouvir de você como é que está a situação aí, inclusive para o Fabrício poder trocar com a gente se é similar ou não à situação que acontece na Itália. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Fabrício, prazer. Carolzinha, parabéns. Então, eu escutei bastante que o Fabrício vem colocando, fora o que a gente vem acompanhando nas redes sociais, né, na grande imprensa, e se assemelha muito a algumas questões aqui no Brasil, né? É verdade quando o Fabrício coloca que alguns países, alguns estados estão tendo uma iniciativa do contingenciamento, de decretar a situação de emergência nos estados. É verdade que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde protocolou, né, itens muito importantes que têm a ver com contingenciamento, né? E alguns estados têm aprofundado com relação à restrição de circulação pela cidade. E isso, de fato, antecipa, né, o crescimento abrupto da curva, né, de diagnósticos e possíveis óbitos, né? Contudo, o que a gente vem vivenciando no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, por mais que tenha tido essa iniciativa, protocolos, enfim, nós temos uma realidade de um sucateamento muito grande do Sistema Único de Saúde, né? Por mais que ele seja universal, ele passou ao longo do tempo, com o golpe institucional do Temer, a entrada do Bolsonaro, um desfinanciamento de todas as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, né? E o Rio de Janeiro, especificamente, ele possui uma rede própria de hospitais e institutos de alta complexidade, que poderiam estar dando um suporte muito grande para o estado do Rio de Janeiro. Contudo, há um problema gravíssimo, que é um déficit de cerca de 5 mil profissionais, servidores, que vai passar daqui a 3 meses. Muitos vão se aposentar e não há nenhuma perspectiva, né, do Paulo Guedes de abrir um novo certame para contratar esses profissionais, né? Então, por mais que consiga abrir
enfermarias, leitos, não há profissional para trabalhar. E nas outras esferas, Estado, em especial município, que a fala do nosso ministro é falar muito e valorizar muito os profissionais da atenção primária, agente comunitário de saúde, as equipes médicos de família, né, equipe de enfermagem. Contudo, tanto no Brasil, com a entrada do Bolsonaro, aonde sancionou um desfinanciamento para a estratégia de saúde da família, no Rio de Janeiro, com o prefeito Crivella, ele demitiu 5.000 trabalhadores. Então, o Brasil vive de alguma forma geral, né, de um déficit muito grande de profissionais na rede. De fato, é muito importante, Fabrício, colocar, nós profissionais temos relatado ao parlamento, na justiça, a demora do fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Hoje, a prefeitura, ela liberou alguns kits de EPI, mas de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade. Violando o protocolo da própria Anvisa, protocolo internacional. Então, os trabalhadores vivendo nesse caos de sucateamento, sabendo o perfil epidemiológico do nosso país, especificamente o Rio de Janeiro, que tem maior coeficiente de óbitos por tuberculose, sabendo o número crescente de população vivendo na extrema miséria. Então, nos assusta, nos preocupa muito, né? Não só ter profissionais de saúde adoecidos, mas também a dificuldade do atendimento e do cuidado dos suspeitos e casos infectados nesse quadro. Outro problema grave que eu gostaria que você abordasse, além do déficit dos profissionais, que eu acho que também a Itália deve ter passado por isso, né? A falta de reposição dos equipamentos, mas também a questão dos kits de diagnóstico. Nós temos um gargalo grande que tem a ver que apenas um setor tem direito a fazer esse kit, não é para todo mundo. E a gente tem escutado o relato de outros países que isso foi uma peça fundamental da engrenagem para que toda a política de contingenciamento fosse vitoriosa, né? Então, isso também é um fator muito importante, a gente saber como que funcionou, né, isso na Itália. Os kits diagnósticos foram para todos, né? Ou em casos suspeitos graves, ou só para casos suspeitos que já são casos diagnosticados que já estão internados. Isso é um gargalo muito grande. E para a gente refletir, essa última fala do Fabrício, que diz que a pressão dos empresários para manter as portas, né, e a produção aberta, aqui no Brasil também a gente já está passando por isso, né? A fala do presidente Bolsonaro segue essa linha, né, de baixar a cabeça e ajudar financeiramente os grandes empresários, as grandes indústrias. Contudo, não fortalece uma política pública de ajuda, garantia de renda para as pessoas, porque as pessoas têm que trabalhar com medo de perder o emprego, e muitos vivem na informalidade. Então, não tem nenhuma política social. Na Itália, teve essa política social, né, para as pessoas que para garantir o emprego das pessoas, né? A informalidade para garantir uma renda mensal. É importante a gente também saber, né, como que isso funcionou. Pode comentar para a gente, Fabrício, tanto a questão dos testes, né? Porque aqui, como prioridade, na verdade, o governo está orientando que só faça testes nas pessoas de alto risco, né? Então, os dados são subnotificados. E também toda essa questão que a Cíntia colocou em relação se o governo está dando algum auxílio para as pessoas que estão em casa, os desempregados, enfim, como é que está toda essa situação? Na Itália se desarrollou um debate muito grande entre os cientistas, os científicos sobre o problema dos testes. Até agora, a linha nacional é de fazer o teste só para
os sintomáticos, os que manifestam sintomas compatível com as, então, tosse, febre, compatível com o coronavírus, podem fazer o teste. Só, por exemplo, na região de Milão, os testes, na região de Milão, tem quase 30 mil infectados. E os testes feitos são um pouco menos de 100 mil. Então, quer dizer que só um teste, 3 testes para um infectado. Numa outra região que adotou uma outra política, fazer os testes muito mais difusos, fazendo uma região onde os infectados são muitos menos, são 6 mil, e fizeram quase 50 mil testes, quer dizer, cada infectado, um infectado para 10 testes. Essa é uma discussão que fazem. Eu não acho por um problema econômico, porque o custo de um teste é quase irrisório. O custo da epidemia é enorme. Então, fazer mais testes seria também economicamente mais produtivo. Mas eu acho que seja uma escolha para não mostrar que os infectados realmente são muito mais. Parece que na região de Milão sejam pelo menos 4 vezes os que são realmente testados. Quase 30 mil, então as avaliações de alguns centros de pesquisa são de 120 mil. Há também centros de pesquisa que dizem que são 10 vezes o que são acertados. Quer dizer, seriam 300 mil. A região de Milão tem uma população de 8 milhões de habitantes. Sobre o sistema universal de saúde, é um sistema que era, até 15, 20 anos atrás, era um sistema muito, muito bem funcionante. A reforma da saúde foi uma das conquistas das lutas dos anos 70. A lei é do 1978. A reforma do sistema o sistema de saúde foi reformado com cortes muito, muito graves nesses últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 10 anos. E, Fabrício, como é que está a situação dos trabalhadores que não têm renda fixa, se tem algum auxílio? Os trabalhadores... Então, claro que os pobres que vivem em situações precárias são muitos menos proporcionalmente na Itália que no Brasil, mas tem as estimas dos pobres, as estimas do Instituto Nacional da Estatística do ano passado eram de 4 milhões de pessoal que eram só por baixo do nível da pobreza total. Então, é uma situação terrível, porque são obrigados a ficar em casas não saudáveis, também em casa, talvez, tem alguns que
Hoje na televisão eu vi uma situação de uma família que em 12 são dentro de um quarto, um único quarto, perto de Nápoles. Também em Roma tem também várias situações similares. E a, a, a demonstração desse situação de extremo deságio, de extrema pobreza, nesses dias de quarentena, então de obrigo para todos, quase todos, de ficar na casa, foram registrados foi registrado um aumento da violência doméstica, e sobretudo sobre as mulheres e as crianças, naturalmente. Porque é claro que ficar em 15, em 12, em 10, em 7, dentro de uma casa pequena e sem espaço, facilita situações desse tipo. Essa é a realidade, na verdade, bastante de grande parte do Brasil, né? A gente tem, tipo, as favelas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde tem exatamente isso, 10, 12 pessoas, 8 pessoas numa mesma casa, e tem toda uma preocupação sobre esse setor. Eu queria chamar aqui também para o nosso bate-papo, né, a Mariana Pessia, aproveitando também para anunciar, né, ela é residente de ginecologia e obstetrícia, um dos hospitais que serão centro de referência do Covid. Então, ela está acompanhando isso também de perto, né, que é o Complexo Hospitalar Mandaki, e ela também trabalhou com consultório na rua, né, Mari, aqui no Rio de Janeiro, com a população de rua, enfim, que teve uma experiência também nesse setor. Como é que você está vendo, Mariana, para a gente continuar aí com essa conversa com o Fabrício, como é que você está vendo o momento atual do Brasil, as políticas que o governo está implementando, mas a situação em geral do Sistema Único de Saúde, da população em geral. Como é que você está vendo esse momento? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Boa tarde. Tá. Boa tarde. Então, como a Carol explicou, né, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia, me formei em medicina tem uns anos, 2016, na verdade, e trabalhei em alguns lugares, como, por exemplo, o Consultório na Rua, que é um programa de atenção básica à população em situação de rua no Rio de Janeiro. E agora estou fazendo residência aqui em São Paulo. O que acontece? Na verdade, o Brasil vinha acompanhando meio de longe, assim, né, a situação do coronavírus no mundo, a chegada dele na Europa, e existia já a expectativa de que era possível a chegada no Brasil. Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas mais graves em relação à preparação. Já se sabia da possibilidade de chegada no Brasil, já se previa essa chegada mais ou menos em fevereiro e março. Isso deveria ter sido usado para preparar melhor uma série de ações, né, no Brasil. E o que a gente vem vendo é que essas ações vêm sendo tomadas dia a dia, assim, sabe? Todo dia a gente como profissional de saúde, todos os dias a gente recebe um protocolo novo, com alguma mudança. Então tá muito difícil para quem trabalha na rede se guiar exatamente por onde começar, porque parece que a gente está tendo uma expectativa do caos. A gente está o tempo todo esperando o caos chegar. E cientificamente a gente sabe que ele vai chegar. Por que eu falo isso? Porque existe o coronavírus, ele é na verdade, coronavírus é um dos vírus, o nome da doença é Covid-19. Ele é uma síndrome respiratória, uma síndrome que apresenta manifestações muito graves em mais ou menos 20% dos infectados, assim. Muito grave ao nível de chegar à insuficiência respiratória e ter necessidade de internação hospitalar. E essa é a grande crise. Por isso não é possível dizer que é apenas uma gripe como qualquer outra, porque a maior parte das gripes não apresenta esse nível de internação, essa necessidade de internação hospitalar. E as que apresentam um potencial de transmissão muito menor.
Então, o coronavírus ele tem um problema que coloca em si um problema de emergência em saúde pública mundial, que é juntar o nível a porcentagem de pacientes que vão ter necessidade de internação hospitalar com o nível de infectividade do vírus, que é muito alta. Então, isso gera um caos no sistema de saúde, né? Esse é o grande problema, na verdade, né? Hoje por hoje, a gente tem uma situação no Brasil que é o seguinte: a gente tem uma média de. Esses dados eu vi hoje de manhã, né? Como geralmente eles atualizam no final do dia. Então, amanhã já deve ter atualização. A gente tem uma média no Brasil de 1.900 casos, chegando a quase 2.000, de 34 óbitos. Desses, 30 são em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro. E a gente tem uma curva, que é aquela curva que eu acho que rodou em alguns lugares por aí, né? Que é uma curva de ascendência da infecção do vírus muito alta no Brasil, que vem sendo comparada da Itália. E vem sendo comparada no sentido do crescimento diário, né? O que é um problema, porque o Brasil ainda tem uma questão de que não está testando tanto. E isso tende a mudar nas próximas semanas. Então, assim, se você observa um estudo do que são de como cada país lidou com a pandemia, ele muda muito em relação aos países que fizeram testagem em massa, os que fizeram isolamento domiciliar, né, a quarentena, e os que não fizeram. Por quê? Por exemplo, um país que é um dos exemplos de um país que resolveu não fazer os testes e só internar quando estava grave e também não teve medidas de contenção, de quarentena importantes. É o Irã. O que acontece? Você olha a curva do Irã, inicialmente não tem uma explosão de casos, mas tem uma explosão de mortes. Né? Porque se você não testa, o que vai acontecer é que você só vai saber quando morrer, né? A porcentagem de mortes em relação aos infectados, ela é totalmente distorcida, né? Porque você não sabe o número de infectados. Ela é totalmente distorcida. Você tem ela é totalmente distorcida por um lado e você aumenta muito a letalidade, porque a letalidade é o total de mortes dos infectados. A partir do momento que você só testa os casos graves, você vai ter uma letalidade muito alta, entende? É o que aconteceu no Irã. Outros países, por exemplo, que adotaram medidas... A Inglaterra fez um estudo epidemiológico e ia adotar uma medida, acho que é bom comentarem, se vocês viram outra coisa, tentou adotar uma medida de deixar o vírus correr, com a justificativa de que ia infectar as crianças e que as crianças iam transmitir imunidade e que eles iam entrar em se internar, e eles viram que isso não era possível, porque isso ia colapsar o sistema de saúde, é impossível. Se você não tem qualquer medida de contenção, você colapsa o sistema de saúde e você vai colocar os profissionais de saúde diante de uma decisão, sim, de escolher quem salvar. Porque não vai ter leito. As pessoas vão morrer em casa. Além do que, você tem um outro problema, é o seguinte: a epidemiologia do país, as morbidades, elas continuam existindo, as doenças, certo? As pessoas continuam infartando, elas continuam morrendo todos os dias de complicações de diabetes, de hipertensão, que são várias mortalidades do país. Elas continuam tendo outras infecções. Na minha área, por exemplo, eu sou da obstetrícia, segue tendo bastante com a eclâmpsia. Essas seguem sendo as maiores causas de mortalidade no país. E as pessoas que vão precisar desses leitos não vão tê-los. Então, também tende, o colapso do sistema de saúde em si leva muito mais mortes do que só o vírus, que já é bastante... Você estava, Mari, passando os dados de São Paulo, né, da quantidade de leitos, assim, que, na verdade, no Brasil já se comprovou que são insuficientes para o prognóstico que a gente tem de casos que devem surgir, né? No Brasil, hoje, o problema é que, no caso do Covid-19, ele causa um tipo de insuficiência respiratória, um tipo de pneumonia, que é muito grave e que, hoje por hoje, não tem um tratamento promissor, não tem um milagre. Não é verdade que os últimos estudos são esclarecedores em relação a novas drogas. Existem testes acontecendo. Mas, hoje por hoje, o principal fator que melhora o prognóstico da doença, que melhora a evolução para poder ter alguma chance de cura, é a intubação precoce. Por isso, a discussão em relação aos leitos. Então, você precisa intubar, que é uma forma de você fazer uma respiração artificial no paciente, digamos assim, e manter o paciente vivo, manter os padrões respiratórios que ele precisa para sobreviver. Então, esse é o melhor tratamento hoje que existe, a intubação precoce. Inclusive, você intuba antes dele afundar mais, porque os pacientes ficam graves muito rápido. Os que estão graves ficam graves muito rápido.
E para isso você precisa de leito de UTI, você precisa do que a gente chama de respirador, que não é só o material da intubação, é o que você acopla depois que você intuba e mantém o paciente respirando artificialmente. Você precisa desse material. Então, hoje por hoje, a gente tem 14,8 mil leitos de UTI adulto. Se você somar as UTIs pediátricas, neonatais, sobe para mais ou menos 26,2 mil, que não podem ser usadas para adultos, a maioria delas. E você tem uma gravidade que dentro desses 14,8, você tem 95% desses leitos ocupados hoje. Por causa do que eu Já falei, porque ocupados, segue né? tendo as mesmas doenças. Sim. Já ocupados. Pacientes E não entubados. tem nenhuma medida do governo E nesse sentido, né? A China construiu hospital, por exemplo, né? Assim, a container. China construiu em 2 dias, né? Na, Eu vou na, falar disso. Tem algumas medidas insuficientes, mas elas existem. Até porque elas têm que existir, né? Você não pode não responder. Claro. Então você tem 95% de ocupação, hoje por hoje. Uma outra coisa que torna grave também e torna iminente o colapso do sistema de saúde é que a internação do paciente grave por Covid-19 é uma internação prolongada, mais ou menos uma internação de uns 15 dias, e você fica 15 dias ocupando esses leitos, né? Sim. Então, na prática, se você faz um prognóstico de quantas pessoas vão ficar doentes no Brasil e considerar que cerca de 20% vão precisar desses leitos, você não vai ter. Hoje por hoje, o estudo que se faz é que você precisaria a mais de uns 3 mil no Brasil. Quantos mil? Desculpa. Existe você precisaria a mais de uns 3 mil, 2.900. 3 mil. Sim. Só que considera que do pau existem, entende? Então, na verdade, você vai precisar de muito mais. E fora que assim, a curva e a epidemiologia que a gente se baseia são epidemiologias completamente diferentes do Brasil. Já se mostrou que, por exemplo, que os grupos de risco não são exatamente iguais no mundo todo. Entende? Claro, eles seguem sendo os imunodeprimidos, os pacientes com mais idade. Mas, por exemplo, no Brasil, hoje por hoje, você tem uma média de infectados e de casos graves de 42 anos. É diferente da epidemiologia da China, por exemplo. É diferente da epidemiologia da Europa, onde você tem a maioria dos casos graves numa faixa etária a partir de 60, 70 anos. Piorando. Então, no Brasil, você tem uma diminuição um pouco dessa faixa etária. Então, assim, tem muita coisa que não está claro para os pesquisadores ainda, porque é um vírus muito novo, né? É um vírus que tem aí uma história de 3 meses, na verdade, mais ou menos, né? Então, por exemplo, muito foi falado da pesquisa sobre a hidroxicloroquina, que é uma droga usada para malária, usada para lúpus, e foi falado que era cura, que alguns hospitais do Brasil iam usar. É um estudo muito pequeno que foi feito na França, é um estudo com 26 pacientes, e tem uma série de críticas ao estudo. É uma droga extremamente tóxica em certo sentido, assim. Então, não é verdade que ela está liberada para uso e que ela é a cura da doença. Na verdade, o que os médicos estão dizendo é que acabou, assim, tá uma escassez desse medicamento, porque as pessoas correram para as prateleiras, para as farmácias, para poder comprar. Mais ou menos, né? Então fala sobre isso. E que, na verdade, só seria em caso grave, né? Só seria num caso, tipo, grave que poderia ser utilizado, não poderia ser utilizado normalmente. Mas fala sobre não pode ficar cloroquina em casa. É um medicamento tóxico, por exemplo, no meu setor não pode ser usado antes, por exemplo. E não pode ficar usando em casa, entendeu? É um medicamento que precisa de monitoramento, de exame laboratorial. E, na verdade, teve um início de pessoas indo às farmácias comprarem, mas a Eurofarma e a Anvisa foram obrigadas a recolher. Em São Paulo, a medicação foi recolhida. A Eurofarma, que é o laboratório, e pela Anvisa. Justamente por isso, porque ela, se for usada, ela precisa ser recolhida para os hospitais. E alguns hospitais estão fazendo teste, mas são testes. E é isso, não pode ser usada sem critério, entendeu? Não é... Hoje por hoje a gente está usando o Tamiflu também, que é o que foi usado no H1N1, mas com respostas poucas. Então, assim, o colapso vai acontecer, entendeu? O que está sendo feito? Eu sei um pouco mais aqui de São Paulo, que é onde eu trabalho. Aqui em São Paulo, na verdade, politicamente, o que dá a impressão é que tem uma guerra, né, do governo federal com os governadores, né? Uma guerra de um governo que está sendo completamente irresponsável com a população. Começou a ser responsável já quando colocou
o Covid como uma gripe comum, que não tinha grandes problemas, e que a gente passa por gripe todo ano, e levando, inclusive, e aquele episódio de que o Bolsonaro foi para a manifestação na frente do palácio, cumprimentou as pessoas, quando já tinha uma necessidade de restrição, de isolamento social, assim, né? O que os pesquisadores chamam de etiqueta social, né? Que é você manter uma distância, você evitar tanto toque, por causa da transmissão do vírus ser através de gotículas, que é espirro, tosse e contato. Então ele já quebrou esse protocolo e deu um exemplo péssimo, assim. E tem uma guerra aí com os governadores, que com certeza os governadores vão sofrer mais pressões do seu sistema de saúde locais. Tem equipes técnicas que pressionam, esses governadores estão vendo o que vai acontecer, então eu acho que existe essa pressão. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um centro de operações de crise, né, do governo, que conta com um infectologista muito bom, que é o Davi Wiff e tal, que vem atualizando informações, e que, na verdade, existe, nesses casos de emergência de saúde pública, que é o caso que o Brasil se encontra hoje, certas orientações de saúde se sobrepõem à orientação do governo federal, né? Sobrepõe, assim, né? Porque você precisa salvar a vida das pessoas, assim, né, concretamente. Então, o que é que aqui em São Paulo foi feito? Que eu tô falando, repito, assim, os protocolos eles se atualizam todos os dias a gente tem orientações novas. Então, os profissionais de saúde estão num meio de uma certa. Assim, eu sei que tem muita informação rolando para todo mundo e que tem muito excesso de informações, mas isso não podia estar acontecendo com os profissionais de saúde. É muito grave que isso aconteça. É muito grave que todos os dias a gente tenha um protocolo novo e que a gente fique perdido. É muito grave, porque se alguém não pode estar perdido é quem está trabalhando na linha de frente nisso. Assim. Aí hoje o que eu sei que vai acontecer é o seguinte, eles estão anunciando que vão aumentar os testes, que hoje por hoje só está testando casos graves e internados, o que é um problema, né? Por exemplo, dentro do hospital, tem vários profissionais de saúde sintomáticos que não estão sendo testados, entende? E eles estão adoecendo mesmo, assim. No hospital que eu trabalho, por exemplo, já tem alguns casos suspeitos, 10 entubados, 10, 5 são profissionais. São técnicas de enfermagem, são né, pessoas que a gente convive todos os dias. Assim. Isso vai acontecer. Se você não testa essas pessoas numa faixa. Eu digo isso porque essas pessoas elas não estão autorizadas a se afastar do seu serviço, porque é considerado serviço essencial. Se você não afasta essas pessoas e elas adoecem, elas seguem adoecendo, elas vai morrer uma grande parte da força de trabalho de profissionais de saúde e vai transmitir para uma série de pacientes, inclusive, que tem outras doenças no hospital que são graves, que são pacientes que já estão numa situação debilitada, entende? Então, é um absurdo se você não aumenta esse número de testes. Então, disseram que ia aumentar. A previsão é que a partir da semana que vem chegue os testes rápidos no estado de São Paulo. Os testes que fizeram está demorando muito a sair. Tem teste lá que já tem mais de 7 dias. Eles não têm o resultado ainda. A gente tem casos aqui no Rio de Janeiro também, inclusive de pessoas conhecidas, que está demorando mais de uma semana para. Não tem resultado. Exatamente. Então a gente mas aí o paciente afunda e a gente entuba, né? O paciente está mal, a gente entuba. Está fazendo muito suspeita diagnóstica pela tomografia também, que a gente está fazendo. E o que foi dito para a gente é que a partir da semana que vem chegam os testes, vão ter. O estado de São Paulo vai disponibilizar 2.300 leitos. Desses, 900 são da USP, do Hospital das Clínicas da USP. Né? É importante destacar o papel que as universidades públicas vêm cumprindo nesse período. A UFRJ, Brasil, né? que está pesquisando também o novo teste. Exatamente. O que falaram para a gente, inclusive, é que a possibilidade é que o teste rápido venha da UFRJ ou da Fiocruz. A Fiocruz, que fez um treinamento intensivo em mais de 27 laboratórios do país para poder aumentar os testes. Então, o que a gente tem de reserva vem dos serviços públicos, das universidades e do SUS. E aí vão ter 2.300 leitos no estado de São Paulo, 900 da USP. Eles vão disponibilizar o estado do Pacaembu para casos moderados, que não são leitos de UTI, e o Sambódromo do AMB, Morumbi, para 1.800 leitos. Também vão ser casos moderados. Fora isso, vão ter 5 centros de triagem em São Paulo. Um deles é o Hospital que eu trabalho, estou falando aqui. E esses centros de triagem vão
E nessas tendas, todos os pacientes que têm sintomas respiratórios chegam por lá, são testados, recebem um atestado de 3 dias, foi o que falaram pra gente, né? Um atestado de 3 dias, até o resultado do teste, a depender são afastados ou são internados, os casos graves vai logo para dentro do hospital, né? Então, por enquanto, o fluxo que a gente teve informação foi esse. Todos os médicos do hospital, e residentes também, né? A residência médica é um pedido de especialização do médico, né? Todos foram convocados para atuar no Covid. A gente ainda não sabe exatamente em quais postos, porque tem médicos que têm mais experiência com emergência, né, clínica, tem médicos que têm experiência com outras coisas, que não tem nada a ver com isso, assim. E aí cada um vai ter uma função. Todas as atividades ambulatoriais que não sejam essenciais e as cirurgias que são agendadas foram suspensas nos hospitais. Foi tudo suspenso. Então a gente reduziu nesse sentido, tanto para reduzir a circulação de pessoas, né, nos hospitais, como para poder disponibilizar a equipe. Só que é isso, a gente está aguardando o caos. Por enquanto, é um pouco isso. Um outro problema que eu acho que a Cíntia falou sobre isso, que é um problema grave, são os EPIs, que são equipamentos de proteção individual. O Fabrício fala que na Itália também teve esse problema, né? Nem todo mundo... Inclusive os casos, e os casos dos profissionais de saúde também que estão infectados. A gente consegue fazer, na verdade, um paralelo à situação que o Brasil está hoje, né? Mariana fala muito bem, os gráficos eles mostram, na verdade, a gente já estaria numa situação mais avançada do que relativamente, comparado aos mesmos dias, né, do início da Itália, né, e a gente teve uma diminuição, a gente viu, né, uma diminuição, inclusive, nos últimos dias dos casos da Itália, mas hoje aumentou exorbitantemente, né, de novo, os números, então é uma situação ainda muito incerta que a gente não sabe... 700 casos novos, né? Perto de 700 casos novos, então é uma situação que ainda não se dá para ter um prognóstico real, né, do que vai acontecer da dinâmica. A China, a gente tem uma diminuição, né, de fato dos casos, se eu não me engano, até a gente pegou aqui os dados, a China, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que a China teve 74 casos hoje. E 78 novos casos e 7 novas mortes hoje, né? E Itália, exatamente 743 novos casos hoje. Então, a China começa a diminuir, mas teve medidas muito... tem diferença dos modelos, das medidas nos países, né? Como a Mariana citou, o caso do Irã, por exemplo, que deixou correr. No Brasil, a gente tem um presidente, né, que ele desqualifica qualquer ciência, na verdade, né? Tipo, qualquer coisa de estudo científico e de comprovações, inclusive, ele desqualifica, isso faz com que parte da população, inclusive, que o escuta, tipo, não acredite que tem que tomar medidas sérias, né, e a gente vê os estudiosos dizendo que tem que ficar de quarentena e todas essas medidas. Ao contrário, ele tem uma política voltada para os empresários, né, tipo, no domingo lançou aqui, Fabrício, ele lançou uma MP, né, uma medida provisória, tentando, na verdade, fazer com que os trabalhadores pudessem ser dispensados do trabalho por 4 meses, inclusive sem salário. Você iria negociar direto com os patrões. Então, tem várias medidas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, nos movimentos sociais, nas comunidades, né, por exemplo, nas favelas aqui do Rio de Janeiro, a gente viu o exemplo da Cidade de Deus e alguns outros locais, que começa uma solidariedade entre a população, começa iniciativas nesse sentido. Eu também queria saber de você como é que está isso aí. Vai ter a greve amanhã, né, de alguns setores, mas como é que está, de fato, a população agindo, sabe? Existe solidariedade entre elas, os movimentos sociais, como é que atuam, e essas medidas específicas do governo, né? Como é que está sendo... Aqui a gente está fazendo, não sei se você acompanhou, mas a gente está fazendo o que chama panelaços, né, nas janelas. A forma de protesto é essa. Vai para a janela, grita fora Bolsonaro, grita, enfim, tipo, em defesa do SUS, e aí a nossa forma de protestar. Então, como é que você está vendo essa solidariedade entre os povos? Como é que eles estão, que estão agindo? Nas várias regiões italianas tem vários comitês de solidariedade entre os vizinhos que se ajudam
por exemplo, para ir para comprar na coisa no supermercado, sobretudo para os mais velhos, os mais idosos, os enfermos. Há vários episódios, factos desse tipo em várias cidades. O problema é que os movimentos que tinha na Itália eram movimentos muito fracos no momento da crise da infecção. Então, sobretudo a esquerda política é muito débil, muito fraca no país, e tudo isso vai pesar muito na medida muito grave sobre a situação política. Amanhã esse greve, não sei, ninguém pode fazer uma previsão, porque é uma greve que está preparada só com medidas nos social network, em outras medidas assim. Não se pode distribuir panfletos, não se pode ir nas empresas, nas fábricas, para fazer propaganda para a greve e nada disso. Então, o problema, eu não sei qual será o sucesso. A coisa positiva é que nos últimos dias teve muitos greves espontâneos. Muitas empresas, muitos trabalhadores, quando constataram que não tinha os dispositivos de proteção, quer dizer, as luvas, como se chama? Os EPIs, né? Sim. Foram em greve, saíram das empresas com protestas, telefonaram aos diários, às televisões, então cresceu um pouco a consciência sobre as medidas do governo e a inadequatez dessas medidas. E, sobretudo, nos últimos dias, cresceu a consciência das pressões das associações patronais que queriam que o trabalho seguisse normalmente em quase todas em quase todos os lugares de trabalho. Dentro da crise, também temos que signalar uma situação muito grave dos imigrados, dos dezenas de milhares de imigrados, recém-imigrados na Itália, que todavia não têm uma residência real, que são hospitados nos centros de detenção, que não podem respeitar as medidas, as cautelas que todo mundo teria que respeitar. Esse mesmo problema é nas prisões, nos cárceres. Tive várias revoltas nos cárceres, até 10 dias atrás, com 20 mortos.
nas revoltas, e que são a mais dos mortos da infecção, naturalmente. Se é verdade o que você está dizendo antes, que a infecção registra uma pequena redução do incremento. O incremento é menor que nos dias passados. Teremos que ver qual será os efeitos, quais serão os efeitos das medidas recém decretadas pelo governo, quer dizer, fechar os mais lugares de trabalho, apesar das pressões das associações patronais. Tem que signalar também que o Sistema Universal da Saúde foi afetado de graves cortes nos anos passados, graves cortes seja nas estruturas, seja nos profissionais, nos dependentes do sistema, que diminuíram nos últimos 10 anos de mais dos 6%, quer dizer, de 40 mil, mais ou menos 40 mil unidades, e os hospitais, nos últimos 10 anos foram fechados 175 hospitais. Os pequenos, sobretudo pequenos hospitais nas pequenas cidades, que os vários governos, seja do centro-esquerda, seja do centro-direita, considerando esses hospitais não adequadamente utilizados, os fecharam. Então, também a subavaliação da necessidade dos postos de terapia intensiva. Porque na Itália, com um país de 60 milhões de habitantes, tinha até 15 dias atrás só 5 mil postos de terapia intensiva, dos quais mais ou menos a metade está regularmente ocupado por doentes, enfermos de outras doenças diferentes da coronavírus. Então, os disponíveis para coronavírus são mais ou menos 2.500. Nesse período, o governo está aprontando várias centenas de outros postos, mas tem um problema grave de reperimento, de achar os maquinários para construir esses postos de terapia intensiva. Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você falou da situação dos imigrantes, né? E aí, tipo, sem dúvida deve ter casos de morte também por conta das condições, né? Aqui no Brasil a gente tem uma situação muito parecida com isso, né? Muita gente sem ter as condições básicas para poder seguir os protocolos, as normas. E eu queria te perguntar em relação a essa questão, assim, muita gente com pessoas próximas. Você, por exemplo, tem pessoas próximas que, infelizmente, acometeu a doença e teve alguma consequência. Como é que tá isso? Assim, a gente vê, a sensação é que está muito perto de todos. Claro. Vários meus amigos pessoais têm, eu felizmente não, mas vários amigos têm doentes, sobretudo na região de Milão, têm
vários conjuntos que são infectados e 2 amigos têm mortos na própria família. O problema é que esses mortos tem problema muito grave também para os funerais, para os funerais dos mortos, porque as agências de funerais não funciona não tem os instrumentos para ter esse ritmo de mortes. Mas tem que dizer que os conjuntos não podem ficar perto do doente nas últimas horas da doença, porque nem para cuidar, né? Tem que, claro. Então podem só falar com eles, também falar uma coisa um pouco exagerada, porque são entubados, então não podem falar, mas deixam ver através dos celulares o que os enfermeiros, os médicos podem utilizar para fazer ver os conjuntos, o doente aos conjuntos e vice-versa. É um problema muito grande também nesse sentido emotivo, sobretudo nessas áreas onde a doença é muito mais grande, a infecção é muito mais difusa. Eu vi algumas pessoas falar, Fabrício, que infelizmente é um trauma que se compara com o Holocausto, né? E com situações de... É um trauma muito grande, porque é muito próximo, aí num momento final você não consegue nem ter contato com essas pessoas, na verdade não é nem recomendado. Claro. Como é que você está vendo isso para a Itália especificamente, assim, com tanto número de mortos É muito pesado o problema. Muito pesado se assoma na situação de depressão que vivem milhões de italianos e italianas fechados há quase 2 semanas na casa. Então é um problema muito grande, muito grande. Quer dizer, sobre os problemas dos fechados na casa, que tem que juntar outro particular, que os que são infectados, mas não têm doença grave, são internados na própria casa. São quase 30 mil e o que estão internados na própria casa, mas que não podem estar em contato com outros conjuntos que estão na mesma casa. Então, tem que ocupar um quarto, mas não sair do quarto. Então, os outros da família tem que passar pela porta a comida e também não podem ir para o banheiro, então tem que resolver a coisa com vasos, não sei, com vários expedientes. Né? Fabrício, e qual é a idade? É um problema. Qual é a idade, mais ou menos, dessas pessoas, assim, qual é a média? Porque a gente viu tanto casos, porque é o que a gente não pega tudo, na verdade, a média dos mortos, a média dos infectos é mais ou menos 45 anos, a média dos mortos é pouco menos de 60, porque os mortos de menos de 60 anos são bastante poucos, realmente bastante poucos. E a gente viu tanto casos de jovens serem noticiados também, não, quanto também
uma senhora Sim. de 92 E- anos, né? Uma senhora de 92 anos que sim, conseguiu, na verdade, superar a doença sim, 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 sim. Eu também, o conjunto do meu amigo, que tinha o pai que tinha 85, 84, eu não me lembro, anos, que está recuperado. Mas tenho outros amigos que, por exemplo, meu amigo morreu o irmão, que tinha uns 55, mais ou menos, mais ou menos como ele, como um amigo meu. ele tinha alguma doença? Não tinha Não, nenhuma não tinha doença. nada. Não. É, Claro que os que têm doença, sobretudo respiratórias, mas também sim, sim. outras doenças cardiológicas, são os mais complexos para recuperar, os mais difíceis, quase Eu, impossível. eu queria aproveitar esse momento, a gente já passou, inclusive, né? A gente faz uma hora de live em geral. A gente está 1h15, mas porque realmente o assunto é muito importante para a gente nesse momento. Eu queria, se for possível, a gente está com a Carol Morgan aqui, que também vocês não estão vendo, mas ela está operando aqui as câmeras. Ela entrou aqui pra gente. Carol, se você puder colocar alguns comentários aqui pra gente, para que eles possam comentar, pode ser, Carol? Coloco. Olha aí. Obrigada, Carol. Você vai colocar alguns comentários das pessoas que fizeram, né, lá no Facebook, na nossa live, para a gente poder interagir aí com as pessoas. Aí a Maria Inês, os patrões querem fazer valer o lucro, para o mercado que não lhes faltem engrenagem. Se são humanas e se estão em risco de vida, isso não importa. Na verdade, comentando aí em relação ao que a gente discutiu aqui, né? As empresas fazendo toda uma pressão sobre os governos para os trabalhadores continuarem operando normalmente. Aqui no Brasil, a Lúcia Pada, aqui do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, algumas categorias, como operadores de telemarketing, se recusaram a trabalhar sem proteção, né? A gente viu protesto, na verdade, em Poá, em São Paulo, dos trabalhadores de telemarketing que pararam, né, e falaram aqui a gente não vai morrer no ponto de atendimento. Está acontecendo isso na Itália também? Sim, os trabalhadores de telemarketing, por exemplo, o governo não considerou essencial os trabalhadores de telemarketing. Então, foram obrigados para ir ao trabalho também ontem, quando foi o último decreto do governo sobre fechar os postos de trabalho. Mas os Então, telemarketing foi compreendidos nos setores essenciais. Amanhã, aqui na região de Roma, eles vão estar em greve para fechar o telemarketing. Sim, a gente vê vários operadoras. Claro que nos centros de telemarketing os operadores são muito perto um da outro e claro que não podem trabalhar com a boca coberta. Sim. Sim, na verdade, várias operadoras o que estão fazendo é colocar sistema de áudio já meio automatizado, né? É possível, não precisa ter os trabalhadores de telemarketing ali. E fazer alguma coisa em home office também, tem várias alternativas, né? Vamos mais alguma questão? Que a Mariana voltou? Mais alguma questão, Carol? Aqui, ó, Tatiane Araújo. Temos uma grande estrutura no Rio, grandes hospitais federais, mas em situação precária. Podíamos ter uma grande rede agora com atendimento. Uma vergonha o que fazem os governos. Na verdade, a gente teve uma redução de investimento, né? Tipo, a EC 95, a emenda constitucional 95, que congela o investimento, por exemplo, na saúde. Eu ia falar disso no Brasil. Quer falar sobre isso, Mari? Eu ia falar sobre isso. No Brasil, nos últimos anos, teve uma redução de mais de 15% dos leitos hospitalares, né, com
Isso ainda não é o efeito da PEC 95. Isso já é uma redução que vinha tendo de leitos hospitalares, e teve uma redução que, na verdade, a OMS preconizaria um leito por cada 1.000 habitantes. E no Brasil não chega nem a isso. De UTI seria um a cada 2 UTIs, mas no Brasil não chega a isso. E com a PEC 95, que congela os gastos por 20 anos, além da redução de leitos, você tem uma redução de contratação de pessoal, né? Então, hospitais que trabalham com a defasagem de pessoal e que ficam fazendo, especialmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, fazer várias horas extras por não fazer, entende? O hospital que eu trabalho, hoje por hoje, trabalha com a defasagem de 42% na enfermagem. E Sim. Mais alguma questão, Carol? passaram e que, na nossa opinião, tem que ser chamados de emergência nesse momento, assim, sabe? Aí uma pergunta do Lucas Caldaferri. Os ativistas, os sindicatos e a organização de esquerda estão realizando ações autônomas de solidariedade com os mais afetados pela pandemia? Isso na Itália. Fabrícia, para você responder. Parabéns, pela iniciativa. Como é que está a situação? Não, como eu queria dizer antes, tem vários comitês, pelo menos nós quantificamos em 20 mais ou menos comitês que se formaram nesses dias de solidariedade com de solidariedade mutual entre os moradores dos vários bairros de algumas cidades. E também alguns outros se estão organizando, outros comitês. Mas os partidos e os sindicatos não são implicados nessa atividade. Sobretudo são comitês espontâneos, mais ou menos espontâneos, formados em alguns bairros. Esse é um problema, a fraqueza da esquerda italiana é realmente muito, muito grave. Obrigada, Fabrício. Tem mais alguma questão, Carol, para a gente ir finalizando? Ela seleciona mais alguma. Aí o Everton dos Santos. Os remédios de bronquite e asma podem esconder a doença? Aí é uma questão mais técnica. Não, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado também com muita fake news, assim. O que acontece é que a pessoa que tem asma, que tem bronquite, ela é mais suscetível à doença, porque ela já tem a capacidade respiratória inferior. Mas já elas não escondem a doença. Teve alguns estudos que foram publicados sobre o aumento da vulnerabilidade de pessoas que usavam alguns tipos de medicações para hipertensão e pessoas com problemas de coração, e teve uma massa de pessoas que acreditaram 100% nisso e começaram a parar de tomar seus remédios, como captopril, losartana, remédios que são essenciais para evitar que as pessoas tenham complicações, assim, então isso é muito perigoso. Existem, de fato, alguns estudos, muito novos ainda, sobre alguma interação de algumas medicações com os vírus, mas em hipótese nenhuma esses remédios devem deixar de ser tomados, ser substituídos por outros, achando que vai conter o vírus. O que contém hoje por hoje o vírus, a única forma de conter é evitar o contato social. Então, se realmente tem alguma medida efetiva que a gente pode exigir hoje, e quem consegue ter o direito de ficar em quarentena é evitar o contato social mesmo. Eu estou vendo uma questão aqui. Não é para deixar tomar remédio de asma. Não é para deixar tomar suas medicações normais, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Sim, senão vai gerar mais um outro problema. Eu estou vendo uma questão aqui do Olívio. Que eu recebi muito essa pergunta. Sim. A Cíntia queria colocar uma questão também. Quer falar? Cíntia? Sim, a gente está observando uma necessidade de tentar minimamente garantir a equidade do sistema, né? Assim, existem políticas gerais para a população em situação de rua, a política nacional, né, de saúde da população negra,
Então, na bancada do PSOL, aqui no Rio, a gente tem tentado regulamentar a equidade dentro da epidemia, né? Então, a gente está produzindo alguns PLs voltados à população em situação de rua, né, em situação de vulnerabilidade social, e tem GTs, inclusive, com os próprios residentes, né, sobre a população. Acho que a internet ficou um pouco ruim. Acho que a internet deu uma travada, Cíntia. Oi? Acho que a internet deu uma travada, você não conseguiu concluir. O finalzinho do que você falou não veio pra gente. Oi. Não, Em então, relação e à é equidade. importante, sim, garantindo a equidade também da galera da saúde mental, assim, os trabalhadores que trabalham, né, nas residências terapêuticas, nos CAPs, a gente está tentando garantir o fornecimento de EPIs também para esses trabalhadores. Então, está sendo uma força-tarefa muito importante nesse momento. E junto com os movimentos sociais, com o Coletivo da Iniciativa de Saúde a Menos, com o Fórum de Saúde e os sindicatos, que por em função de ter uma rotina de lutas muito fortes aqui no Rio, né? A gente conseguiu aglutinar todos os sindicatos da saúde. Então, a gente tem tido um enfrentamento unificado aí, não só contra o sucateamento, mas na defesa, né, da saúde aí dos profissionais que estão na linha de frente atendendo e pontuando todas essas questões, né? Protocolos muito bonitos e técnicos no papel, só que na prática como serem implementados, né? Tentando garantir não só a equidade, mas a segurança, né, dos profissionais e dos usuários, né? Então, isso é muito fundamental. Eu acho que é importante o que o Fabrício colocou sobre os cortes orçamentários, né? A Carol lembrou bem, nós estamos sob uma pedra gigantesca que é a Emenda Constitucional 95, né? Quer dizer, por 20 anos o orçamento para a saúde pública está congelado. Então, a gente, no movimento sindical e social, a gente tem levantado a bandeira que é a revogação imediata, né? Da Emenda Constitucional 95, né? Que é para garantir a liberação do orçamento para que, de fato, a gente radicalize no Sistema Único de Saúde, que está mais do que provado, né? Quer dizer, precisou, infelizmente, numa epidemia, para provar a necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde. E uma pergunta que eu acho que é muito importante, e isso viralizou bastante nas redes, com relação aos Estados Unidos, as pessoas pagavam para fazer teste. Na Itália, pagou-se para fazer teste para diagnóstico de corona, isso é muito importante salientar, né? Porque os Estados Unidos está sendo apontado aí, né, para uma linha crescente, né, de diagnóstico e, enfim, acho que isso é muito importante, porque isso representa fortalecimento. Pode responder para a gente, Fabrício, se aí na Itália está acontecendo isso? Só um na minuto. Itália, não. Sim, na Itália não, é pago. Os testes são pagos pelo Serviço Sanitário Nacional. Os que querem fazer teste, os testes que faz o Serviço Sanitário. Antes eu disse sobre os critérios com qual o serviço faz os testes. Se você quer fazer um teste, tem que ir. Mas você não entra no critérios, se você quer fazer o teste, tem que pagar. Mas os 99% dos testes não são pagos. Fabrício, só uma pergunta também. Eles estão testando, eles pararam de testar só caso grave? Eles ampliaram o critério de teste aí? Testam os que têm sintomas compatíveis com o coronavírus. Quer dizer, resfriado, tosse, febre. Só esses são testados. Então nesse sentido, se você vai no centro de pesquisa, pode fazer o teste gratuitamente.
Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu não sei se vocês querem colocar alguma questão final, porque, na verdade, a gente já extrapolou aí meia hora da nossa estimativa de live, né? A gente, em geral, faz uma hora. Pelo assunto ser muito importante, a gente querer passar a realidade da Itália, fazer essa comparação com o Brasil, como é que está no sistema único de saúde, como é que está nos hospitais, os profissionais, e a perspectiva também aqui no Brasil, a gente deixou passar mais um pouco para a gente entender realmente melhor. Mas se vocês quiserem fazer alguma colocação aí para a gente ir encerrando essa live, agradeço muito a participação de vocês desde já. Eu também agradeço muito a iniciativa de Esquerda Online dessa tarde. Muito obrigada, Fabrício, pela participação. Cíntia, Mari, querem falar alguma coisa, afinal? Primeiro parabéns, né, Carol? Seu aniversário hoje, seu Nívia. É verdade. Aproveitar a rede para isso, é que a gente não pode brindar presencialmente. A gente comemora aqui na quarentena, né? Não vão comemorar no aniversário, esquece. Faz uma live. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Eu vou lembrar aqui, a gente teve hoje. Quer falar, Mari? Eu ia agradecer também. Não sei agradecer aniversário, Carol. Poxa. Parabéns. Agradecer também pelo convite. Eu acho que assim, as coisas vão mudar muito na próxima semana. A cada semana tem tido um crescimento muito grande. E eu acho que a gente precisa. Eu queria falar só uma outra coisa. Acho que a gente precisa, sim, criar algum tipo de rede de solidariedade. Tem muita gente que está em casa, que tem a possibilidade, né, de estar em casa. Deveria ser o direito de todo mundo. E quer fazer alguma coisa, e as pessoas ficam muito amarradas, assim, porque as pessoas querem fazer. A gente tem, por exemplo, uma situação em São Paulo de um aglomerado de cerca de 24 mil pessoas que estão de rua, precisando de ajuda, porque elas vão morrer de coronavírus, vão morrer de fome, quarentena, e existem algumas iniciativas, existem poucos abrigos, cerca de 14 mil vagas de abrigo em São Paulo, e existem algumas iniciativas para fazer comida para as pessoas. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que exigir do governo muita coisa, a gente para salvar vidas das pessoas também. Tem um exemplo da Cidade de Deus, tem um exemplo da Cidade de Deus, Mari, que fizeram arrecadação e hoje, por exemplo, estavam fazendo compras, né? Com água, produtos de higiene básica, porque, inclusive, em vários locais a gente não está tendo nem abastecimento de água, né? E ainda mais o pessoal que está em situação de rua está muito pior. É muito pior. Então, queria fazer esse apelo também e falar que tem alguns projetos de psicólogos também gestando para profissionais de saúde e para pessoas também que... Muitas pessoas que têm problemas de saúde mental tendem a agravar nessa situação, né? Então, eu já vi que tem um chamado Varandas Terapêuticas do Instituto Gerar. Então, é um projeto que está oferecendo consultas com psicanalistas. Tem outros projetos também que eu posso tentar dar o link depois para a Carol, que estão oferecendo apoio a profissionais de saúde especificamente, estão muito adoecidos mentalmente. A gente coloca aqui todos os links na live. Quem quiser, a gente vai colocar todos os links na live e pode acessar. Gente, muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Fabrício, Cíntia. Para lembrar, hoje a gente teve uma live, né, com o tema o Covid-19 e o colapso do sistema de saúde. O Fabrício, ele estava direto de Roma para falar com a gente sobre a situação da Itália, né? Ele é ativista italiano do Sinistra Capitalista, anticapitalista, aliás, claro. A Cíntia Teixeira, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, ela também é assessora do mandato do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, e também do Fórum de Saúde e do coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos. A Mariana Pesce, ela é médica, militante da resistência feminista de São Paulo, e também faz residência num dos hospitais que vão ser centro de referência nesse momento do Covid-19. Então, tem toda... A gente agradece muito por esse debate, por esse conteúdo que vocês passaram para a gente. Toda a solidariedade à Itália, ao que está acontecendo no país. A gente torce para que dias melhores venham, né? Inclusive também no Brasil, para que dias piores não venham. A gente pegar a experiência da Itália é fundamental. A experiência do que aconteceu em outros países é fundamental para a gente saber que precisa se precaver, porque é muito sério. Não dá para a gente deixar, para quando estiver numa situação mais grave, a gente tomar medidas cautelares, né? A gente precisa agora agir e é
parar os serviços, só funciona essencial, não dá para flexibilizar como aconteceu na Itália. O que é serviço essencial? Telemarketing, gente, não pode ser serviço essencial, por exemplo. Os bancos não precisam funcionar abertos totalmente, né? Então precisa de muita precaução, porque só com a quarentena, de fato, para a gente conseguir chegar e não chegar num nível tão crítico como chegou em outros países. Então é muito importante todo mundo agir, e as redes de solidariedade, elas também são fundamentais. A gente vê o exemplo aí dos sindicatos parando alguns setores. É fundamental ter essa ação das organizações de trabalho, é fundamental estar atento com as categorias que ainda estão funcionando, né? E a gente ter nossa rede de solidariedade entre nós. A Cíntia caiu agora, a gente vai já se despedindo. E antes, eu queria convidar, obrigada, gente, e eu queria, na verdade, convidar vocês para continuar assistindo a gente nos próximos dias, terça, quarta, quinta e sexta, sempre de segunda a sexta. Nós temos aqui esse momento de live com vocês para passar os principais assuntos da semana. Lembrando dos dias. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma live sobre os impactos políticos da crise sanitária com Guilherme Boulos, Virginia Fontes e Gabriel Casoni. Na quinta, a gente vai ter uma live sobre a pandemia e a ameaça totalitária e o lançamento do livro O Ovo da Serpente, a ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro, da editora Mauad, com Felipe Demier, Valério Arcari, Cid Benjamin e Rejane Roelever. E também, na sexta-feira, a gente vai ter um debate sobre mulheres e coronavírus com Tatiane Araújo, Isa Lourença e Luciana Boatê. Então, fica aí ligado com a gente. Na outra semana, a gente tem mais lives, mais assuntos aí para tratar com vocês. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada aí por todo mundo que esteve na live. E tchau, até amanhã. Parabéns, Carol! Obrigada, Mari.